Fala, meu povo. Então, voltando aqui, mais um videozinho só para dar as orientações para a próxima prova, né? Eu coloquei por escrito aqui, ah, bem assim que você abre a disciplina, a primeira coisa, geral, tá? Primeira coisa que você vai ver quando abrir aqui a disciplina no AVA, é esse textinho. O que é esse textinho, né? Minha reflexão sobre os resultados da avaliação, né? Então, percebi que a avaliação também é um diagnóstico e eu percebi que certos fundamentos ainda precisam ser trabalhados. E aí, nesse sentido, eu tentei colocar por escrito as atividades, as reflexões, as experiências que durante as aulas eu estava trazendo. Fazendo código, executando passo a passo o código, mostrando um painel de registradores, mostrando a diferença do pseudocódigo para o código montado, trabalhando a codificação das instruções, das sintaxes básicas. Tudo isso que eu fui fazendo em sala de aula, mas que sim, é muita coisa, é uma matéria nova, tem muitas outras matérias que você está trabalhando em paralelo. Então, por tudo isso, sinto que o resultado o resultado esperado, né, ainda não alcançado. A gente precisa de mais tempo. Então, eu não vou trazer conteúdo novo, né? Alguns conteúdos que eu ia acrescentar para a última prova, não vou acrescentar. Vai ser exatamente o mesmo conteúdo dessa última. Dessa vez, vocês vão ter mais tempo para trabalhar e eu tentei deixar agora mais claro, escrita, quais são os pontos que vocês têm que perguntar a si mesmo se vocês já estão dominando. Então, coloquei aqui, ó. É mais ou menos assim. Eu consigo escrever os encodes das instruções tipo IRJ? Se você ler isso aqui e pensar, o que é encode? Né? Pode estar não, tem uma coisa errada. Então, o que é encode? Encode é como as instruções ficam em binário, né? Ou em hexadecimal. Se a gente abre aquele documentozinho do ISA do MIPS que eu abri várias vezes, se eu pegar aqui, por exemplo, um load word, LW, como é que ele funciona? Tem o opcode aqui, 6 bits, tem um registrador base, que é o registrador que fica dentro do parênteses, que é identificado através de 5 bits. Tem um registrador que vai receber o valor lido, que é o registrador de destino, que é o que fica aqui na ponta. Aqui ele chama de RT, que vai ser identificado por 5 bits. Vai ter o offset com seus 16 bits. Né? Então, o endereço vai ser calculado somando o offset com o registrador base. Você consegue ver isso bem? Né? Beleza? Ah, então, esse é então, você pode abrir aqui a ISA e ver a instrução LW e outras. Né? Eu botei aqui no documento. Exemplo, para instruções do tipo I. Dá uma olhadinha lá no ADDI, no LB, no LW, BNE, SLT. São exemplos de instruções do tipo I. Dá uma olhada em alguns do tipo R, ADD, END, SHOR, MU, certo? Dá uma olhadinha em alguns do tipo J, que eu acabei de perceber que ficou faltando aqui nesse trecho. Mas quais são as J, né? Jump, Jump and Link, Jump and Return. Mas se você olhar só o Jump, que foi basicamente o que a gente usou até então, né? Já é suficiente, tá? Vê a diferença, vê o detalhe, vê se você está conseguindo, você consegue bater o olho naquele encoding que está no documento e entender o que tem ali. É cada coisinha daquela. Né? Compara com a sintaxe da instrução, vê se você consegue ver a relação, né? Pensa se você consegue ver a relação entre o que está na sintaxe e o que está lá no encode. É preciso que seja claro. Né? Não, você não vai decorar os opcode, tá? Não é para ficar decorando opcode, não. Só para você ver, ter uma noção desses formatos, que são só três, né? Só estou trabalhando com 3 formatos possíveis. Então, são só esses 3 mesmo. O que mais? Entender as instruções geradas pelo montador quando você usar pseudo-instruções. Beleza, eu usei um LA. O LA é uma pseudo-instrução. O montador vai modificar. Como é que ficou isso? Como é que fica a instrução depois que passa pelo montador? Um LI, um LW. Aí detalhe, LW não é uma pseudo-instrução, mas nessa forma que está aqui, escrita né? Com esses operandos desse jeito né? Eu não posso botar uma instrução básica, né? Esse valor aqui fora do parênteses tem que ser um imediato, não pode ser uma label. O fato de ser uma label já é uma coisa que o processador não vai entender, precisa passar pelo montador. Mesmo que fosse um número,
tinha que ser um número de 16 bits, representando um offset. Não é o que está acontecendo aqui. Esse valor está representando uma label que é um endereço de 32 bits. Então, o montador precisa trabalhar bastante para transformar essa sintaxe, essa pseudo-sintaxe aqui, na sintaxe real. Tá? Pode ser T0 e T0 aqui não é problema não. Isso aqui é só de ser estranho, né? Melhor teria sido botar T1 aqui. Mas eu só estou dizendo aqui que é registrador, registrador. Só isso, tá? Aí olhar também um BGT, BLT, que são instruções de branch, né? Instruções de branch são pseudo-instruções de branch, né? Branch greater than, branch less than, são instruções que são pseudo-instruções e elas são traduzidas pelo montador. E aí você tem que observar, ela vai virar um SLT seguida de um BNE. E o que é BNE, o que é SLT? Estou entendendo o que está acontecendo ali? É isso que você tem que se perguntar. Se eu não tô, aí foi aí que eu sugeri, eu acho que foi no vídeo que deu errado, mas eu sugiro que você use um IA, caso você não esteja entendendo, mas não para perguntar a resposta, mas para te sugerir exercícios. Assim, eu quero entender por que isso aqui virou isso aqui. Né? Me ajude a entender? Ela vai te explicar, vai ler. Só que eu já expliquei, sabe? Se você entender com ela explicando, tá ótimo. Mas se você não entender, vai dizer, tá legal, como é que eu posso testar isso no Mars? Ela vai dizer, roda esse código aqui e observa isso. Né? Aí ela pode te dar esse tipo de direcionamento. Dá um trechinho de código e diz, roda lá no Mars, observa o que está acontecendo. E aí você vai fazendo. Gasta o tempinho que for necessário para que você consiga ficar saber dois. Essa saber dois é muito importante, é um ponto importante para o semestre, né? Que tem uma barreira ali, né? Ela vai definir primeiro se você vai para a V3 e se você for, quanto você vai precisar em termos de nota na V3. Então, é muito bom chegar na V3 tranquilo, poder assistir às aulas só pensando no aprendizado e não ficar pensando. Tá? Mas ok, sigamos. Entender o que cada operando de instruções significam na sua sintaxe básica. Então, a gente trabalhou bem o LB, LH, LW, SHSW, nos algoritmos que a gente usou com vetor, mas sempre usando a pseudo-sintaxe, né? Apesar de eu sempre mostrar como é que é a versão do processador, a versão do montador, é importante que você se pergunte, está claro para mim como é que é a versão do montador? Essa versão que tem a sintaxe básica e não a pseudo-sintaxe, eu consigo compreender, né? E eu não falo nem compreender para poder você pegar um código em branco e escrever usando ela, mas compreender no sentido assim. Eu te mostrar, isso aqui foi o que o montador fez. Vai entender? Aí, vai me explicar passo a passo, o detalhe, o que é cada operando, certo? Então você tem que tentar ser capaz de fazer isso. Verificar o conceito de alinhamento de memória. Quando a gente trabalha com byte, ref, word, começa a aparecer essa ideia de alinhamento de memória. Verificar a diferença entre saltos relativos ao PC e não relativos ao PC. Em geral, a diferença entre branches e jumps. Branches são diferentes de jumps em vários sentidos. Preciso ter clareza dessas diferenças. Como é que o PC é alterado num jump, como é que o PC é alterado num branch. Inclusive, e quando eu falo isso, vocês ficam se perguntando o que tem a ver o PC com branch? Isso já é uma outra questão que você tem que resolver. O que o PC tem a ver com branch? Por que um jump o que alterar o PC causa um jump? Causa um salto? É uma pergunta que você tem que ser capaz de explicar. Se pergunte se você consegue explicar isso. Como o assembly calcula o offset para instruções de branch, né? Tem relação com essa questão. E o branch ele gera um salto relativo ao PC e a partir de um cálculo, né? Você pega o valor do PC atual mais um offset. Mas o montador ele calcula esse offset sozinho, né? Se você olhar para o valor que está lá, você consegue dizer como foi feito esse cálculo. Eu fiz com vocês no outro vídeo quando eu estava explicando a prova. Você tem que ser capaz de fazer também. Do ponto de vista de exercícios para você botar a mão na massa, eu recomendo você escrever alguns códigos, né?
Primeiro, um código para ler dados do tipo byte, ref, word. Né? Tem um vetorzinho de byte, um vetor de ref, um vetor de word. Faz um código com loop para ler todos os valores e printar, por exemplo. E aí fica testando a diferença do byte, do ref e do word, para ver o que muda. Inclusive, se eu declarar o vetor como word, mas usar um load byte, se eu fizer o contrário, né? O que acontece em termos de erros? Faz é um exercício, né? Ficar lá testando até captar o que está acontecendo. Todas as experiências que eu fiz de sala, vocês precisam ter a clareza disso, por isso que eu coloquei por escrito. Estou sendo repetitivo, mas é porque a reflexão foi essa, achei importante. De vez em quando eu volto na minha mente. A reflexão foi que faltou clareza do que vocês tinham que ter bem firmes para a prova, né? Ou seja, depois de toda essa monte de aula, o que eu estava querendo realmente ensinar e dar o direcionamento. Ok, vou deixar vocês lerem o resto, acho que já entendeu a ideia, né? Se eu ficar repetindo, né? Já está suficiente agora. E a gente ainda tem mais uma aula antes da prova. O resto a gente cobre nessa aula terça-feira. Beleza, galera? É isso. Está lá vista. Até a próxima.